Fala, flamenguista! No vídeo de agora eu vou falar sobre esses dois sorteios super importantes para o segundo semestre do Flamengo. Um da fase de mata-mata da Libertadores, o Flamengo já tem um problemão para o primeiro jogo desse confronto, e o segundo, que é o sorteio da Copa do Brasil, que definiu o adversário das oitavas de final. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral, já confere aí se você ainda não é inscrito no canal. Se você não for inscrito, é só clicar no botão inscreva-se aí, assim você acompanha o nosso canal aqui e não perde outros vídeos com conteúdo parecido como esse. Já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando de sorteio da Libertadores, né? O Flamengo se classificou em segundo lugar, como todo mundo sabe. Ia pegar aí alguns adversários difíceis, né, do grupo 1, como o Palmeiras, por exemplo, que teve uma 100% de aproveitamento na campanha dele. Tinha o River Plate também, outros times da Argentina, inclusive a gente tinha a LDU, que joga na altitude. A gente sabe a dificuldade que tem aí para o Flamengo quando enfrenta esse tipo de time. E graças a Deus a gente pegou o Internacional. Digo graças a Deus por quê? Porque o Flamengo se livra de algumas situações, né? Se livra de altitude, se livra de grama sintética, pega um adversário que nesse momento não está numa boa fase. É um jogo grande. Eu já disse aqui algumas vezes, eu prefiro que o Flamengo tenha adversários mais fortes. Eu acho que o Flamengo entra mais concentrado, com mais vontade de ganhar. Quando o Flamengo pega alguns adversários mais tranquilos, né, com aquela obrigação de ser o time maior para ganhar, o Flamengo sempre se complica. Então, pegar um time grande, pegar um time brasileiro nessa fase é um bom desafio para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo está devendo uma grande atuação nessa Libertadores, né? Se classificou, como a gente viu ali no último jogo. Então o Flamengo precisa de adversários de jogos como esse, né? Inclusive, quem quer ser campeão não tem que escolher adversário, mas dentre os possíveis eu achei que coube bem, né? O Flamengo vai fazer o segundo jogo fora de casa, mas é aquilo, qualquer adversário seria dessa forma. Pelo menos aí a gente ficou de um lado mais tranquilo. O Flamengo passando pode enfrentar aí o vencedor de Cerro Porteño ou Estudiantes, e aí um pouco mais para frente tem aí 4 times, né? Fortaleza e Vélez, e Peñarol e Racing. Desses times aí eu considero o Racing o mais difícil. Ele que é campeão da Sul-Americana de 2024, é um time azeitado, um time redondinho aí. Alguns brasileiros não conseguiram vencer deles, né? Então aí pode ser que o Flamengo faça uma semifinal contra o Racing. Do lado de lá, temos aí vários brasileiros, né? São Paulo, Botafogo, Palmeiras. Temos o River Plate também. Então, assim, qualquer final, né? Se o Flamengo chegar numa final, será uma grande final. Chegar aí contra um time brasileiro vai ser muito bacana. Imagina um Flamengo e Botafogo numa final de Libertadores. Isso aí vai parar o Rio de Janeiro, né? Vai ficar histórico para qualquer um que vencer. Espero que seja o Flamengo. Contra o Palmeiras seria bom também, porque o Palmeiras já venceu uma Libertadores do Flamengo, então seria bom dar essa revanche para eles. E o River Plate é um grande time, né? Vencer eles novamente, aí tornando eles freguês, né? Seria bem interessante. O Flamengo, infelizmente, vai ter um problemaço para o primeiro jogo que vai acontecer no Maracanã contra o Internacional. O Arrascaeta está suspenso desse jogo. Ele levou o terceiro amarelo contra o Deportivo Táchira naquele lance em que, segundo o juiz, ele cavou um pênalti, né? Então, se jogou na área, o juiz deu um amarelo, com esse amarelo ele ficou suspenso. É um problemaço porque o Flamengo não tem reserva. Por mais que o Boto vá atrás de algum reserva agora, nessa janela do meio do ano, a gente sabe que achar um reserva à altura do Arrascaeta é complicado. Não tem gente dando bobeira nesse momento no mercado. Então, assim, é difícil para a gente saber disso, ainda mais sendo o único jogo que a gente vai fazer aqui no Maracanã. Mas a gente vai ter ele de volta para o jogo que vai definir, que é o jogo da volta, né? Lembrando que o Flamengo vai fazer uma sequência de 3 jogos com o Internacional, porque entre um jogo e outro da Libertadores ainda tem um jogo do Brasileiro, que é ali a abertura do segundo turno do Brasileiro, que vai acontecer também lá no Beira-Rio. Também considero esse jogo estratégico. Por quê? Porque o Flamengo vai jogar no Beira-Rio, vai sentir a atmosfera do estádio, eles já vão saber o resultado do primeiro jogo. Então, assim, o Flamengo já vai entender um pouco o que é jogar com o Inter nesse segundo jogo, então pode se preparar bem, né? Eu acho que calhou bem aí essa sequência de jogos. A verdade é uma só, o Flamengo hoje está numa fase boa, líder do Campeonato Brasileiro, 24 gols marcados, apenas 4 sofridos. É aquilo que muita gente fala, ataques fortes ganham jogos, defesas fortes ganham campeonatos. O Flamengo está com um saldo de 20 gols aí, então assim, é algo que a gente no início do campeonato não imaginava que fosse assim nessa pausa agora para o Mundial. Nesse momento, o Internacional não vem muito bem,
Inclusive tem um monte de jogador lesionado, acabou de perder para o Fluminense dentro de casa por 2-0, né? Vai ter alguns jogadores voltando aí, mas tem dois desfalques sérios. O Bernabei, que é o lateral esquerdo dele, o argentino, jogando muito bem, inclusive, ele se lesionou contra o Bahia e vai ficar mais ou menos uns 3 meses fora. Então, provavelmente não enfrenta o Flamengo em nenhum desses dois jogos. E eles também acabaram de perder no jogo do Fluminense o volante Fernando. Ele se machucou e vai ficar aí, parece que 5 meses fora. Então, são dois desfalques importantes do lado do Flamengo. O Arrascaeta, do lado do Internacional, esses dois jogadores. Então, os confrontos vão acontecer somente em agosto, claro. Muita coisa até lá vai acontecer, vai ter o Mundial, o Inter vai treinar, vai ter depois mais um mês aí, muita coisa vai acontecer. Tem confrontos da Copa do Brasil, os confrontos estão marcados então para ser a semana do dia 13 e a semana do dia 20. Então, se o Flamengo jogar dia 13, dia 16 pega o Inter de novo e depois dia 20 pela terceira vez. E aí, falando de Copa do Brasil, também foi sorteado, um pouco depois do horário que foi sorteado a Libertadores, foi sorteado a Copa do Brasil, e aí não tinha pote, todo mundo no mesmo pote, 16 clubes ali, sortearam, deu Atlético Mineiro e Flamengo. E como sempre, o Flamengo não tem sorte nesse tipo de sorteio, na hora de sortear o mando de campo, o Flamengo vai decidir fora de casa contra o Atlético Mineiro, né? Ou seja, não é um campeonato que é prioridade para o Flamengo, isso já foi dito. O Flamengo é o finalista da Copa do Brasil dos últimos 3 anos, sendo campeão de 2. Então, assim, todo mundo quer ganhar tudo, mas a gente sabe que não é fácil isso. Então, se tiver que priorizar um campeonato, vai ser o brasileiro e a Libertadores. E os confrontos contra o Galo vão acontecer logo aí uma semana antes contra o Internacional. Então vai ser muito importante que o Flamengo esteja com a mentalidade no campeonato correto, né? Eu, sinceramente, como torcedor, se o Flamengo for eliminado pelo Atlético Mineiro, eu não vou ficar chateado. Porque, como eu disse, a pressão é deles, né? Primeiro porque o Flamengo, no único título que eles puderam disputar no estádio deles, né? O Flamengo foi o primeiro campeão, então tá marcado na história, isso aí tá na garganta, ninguém consegue engolir isso lá em Minas Gerais, né? Segundo que o segundo jogo é lá. Então, se tiver que falar de elenco aí pau a pau, o Atlético, por jogar em casa, teria essa vantagem. Então, a pressão é toda do lado deles, né? Se o Flamengo perder, nada anormal, na minha opinião. Os confrontos estão marcados aí para o dia 30 de julho, né? E depois para o dia 6 de agosto. Então, entre esses dois jogos aí, o Flamengo tem aí um jogo pelo Campeonato Brasileiro que é contra o Mirassol. Então o Flamengo joga contra o Galo, depois Mirassol, o Galo de novo, e aí o Flamengo tem esses confrontos aí pela Libertadores com o Inter. Eu acho que dá para o Flamengo passar, tanto contra o Inter como contra o Galo. A questão é realmente uma questão de priorizar, a questão é saber como o time do Flamengo vai estar voltando desse Mundial, se foi campeão, se não foi campeão, se foi eliminado na fase de grupos, para quem o Flamengo perdeu, como foi o cômputo geral dos brasileiros. Isso tudo a gente sabe que vai ser levado em consideração e essa pressão externa pode influenciar. Então, dependendo de como for a janela de transferências, como o Flamengo tiver fisicamente, eu acho que dá para passar pelos dois, apesar de ser 2 jogos fora. Mas como eu falei no início do vídeo, um time que quer ser campeão não escolhe adversário, não escolhe adversidade. O Flamengo tem que partir para cima. Essas são as notícias mais importantes desses 2 sorteios. Então deixa o seu palpite aí sobre o Flamengo enfrentar, se você achou que foi realmente um adversário fácil, foi um adversário mais difícil. Deixa aí os seus comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal para dar uma força para outro flamenguista como você e para você não perder outros conteúdos como esse. Não esquece, compartilha esse vídeo para outro flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.